Uhum. Oi, Grazi. Boa noite, gente. Eu tive um problema Tava fazendo transmissão, né? E aí eu tive um probleminha. E aí tive que sair, tive que encerrar aquele, eu ia conseguir voltar agora. Me desculpem. Pessoal, enquanto eu estou esperando aqui aqueles minutinhos que são de praxe, né, para esperar as pessoas irem entrando, vão, por favor, compartilhando o link no grupo de WhatsApp, nos grupos que vocês fazem parte, né, da área de educação, no Facebook, tá bom? Quem não faz parte ainda, né, do meu YouTube, então faça a sua inscrição lá no meu YouTube, deixe o seu ok, tá bom? Seu joinha lá. Meu YouTube é prof.gisele Dias, com 2 L's e Y, tá? Para quem não conseguir me achar. Boa noite, Grazi. Quem também ainda não faz parte do meu Instagram, corre lá, se inscreva no meu Instagram, prof.gisele Dias. E aproveitem, obviamente, e vão compartilhando essa live no grupo de vocês. Oi, Bárbara, boa noite. O link para ter acesso ao material dessa semana, dessa quinta-feira, acabou de ser colocado aí, tá bom? Para você poder retirar a listinha de exercícios que nós vamos trabalhar hoje. E hoje nós vamos trabalhar uma prova da CIEDUC, né? Essa prova eu peguei questões especificamente do cargo de professor de disciplinas pedagógicas e vou começar a resolver daqui a pouco com vocês algumas questões aqui, tá bom? E aí estou só dando um tempinho para, enquanto vocês vão compartilhando, né, em outros grupos, principalmente nos grupos de educação, né, tanto do Facebook quanto do WhatsApp de vocês, enquanto a gente vai aqui, enquanto vocês vão compartilhando, eu vou esperando só um pouquinho para as pessoas irem entrando, tá bom? E vou acenando, dando um oi para as pessoas que estão aqui falando comigo. Tudo bem, Adriele? Vão compartilhando aí, tá? Enquanto vocês vão compartilhando, né? E aí a gente vai aqui esperando um pouquinho, faltam 4 minutinhos ainda para eu iniciar a nossa lista. Vão me dizendo de onde vocês são, por favor, para eu ter noção, né, de onde as lives estão chegando, né? Então, me diga, por favor, de onde vocês são. Boa noite, Paula. Estou vendo que a Bárbara já compartilhou. Obrigada, Bárbara. Vão me dizendo aí de onde vocês são, por favor. Vão compartilhando, tá? Boa noite, Júnior. Ó, faltam 3 minutinhos para a gente iniciar a nossa lista. Vão compartilhando, né? Vão chamando outras pessoas para assistirem a live aqui com a gente, tá bom? Compartilhou, Paula. Obrigada. Tô linda, Júnior. Obrigada. É de família, né? Oi, Isabela. Tudo bem? Oi?
canal do YouTube. Paula Mesquita, Cidade Alta, Rio de Janeiro. Pessoal, só para lembrar aqui a vocês que eu tenho sempre colocado conteúdo lá no meu canal. Tudo bem, Isabela? Vocês vão ouvir uns latidos aqui, mas é porque quem tem pet sabe como é que é, né? Colégio Flama tá aqui também. Falta um minutinho para a gente poder começar, então vou pedir mais uma vez, por favor, que vocês compartilhem o link dessa nossa live para a gente iniciar. Eu prometo que hoje eu não vou ser muito longa, porque eu sei que hoje é final do Campeonato Brasileiro, tem um monte de gente querendo assistir, tá bom? Inclusive eu. Mas é uma listinha bastante tranquila, né? E todas as listas que eu vou trazer referente a essa banca, a CEPERJ, que é a banca organizadora do concurso da CEDUC, vocês vão perceber que é uma banca muito seca e que pergunta a letra da lei, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir terminar essa lista com tranquilidade, vai ser rápido e eu espero que vocês fiquem comigo até o final, tá bom? Então, 19h10 a gente vai começar agora. E compartilhem, por favor, o link dessa aula para que outras pessoas possam entrar e assistir, né, e aprender um pouquinho mais com a gente aqui, tá bom? Vou acenar para quem está acenando comigo, a gente vai começar agora. Fala, voz da consciência. Eu acho que o braço. Então vamos lá? Já estão com a lista de vocês? Estão com a lista? Então vamos começar? Olha só, como eu falei para vocês na semana passada, quando eu trabalhei com vocês, se eu não me engano foi ECA, né? Falei para vocês que eu ia começar uma série de lives que fossem sempre resolvendo questões de concurso referente ao concurso, esse concurso que está para surgir, da CEDUC, né? E aí eu falei para vocês que toda quinta-feira eu ia tentar resolver algumas questões para a gente entender um pouquinho como a banca cobra, né, cada conteúdo, e falei para vocês também que eu ia tentar trazer o máximo possível que é cobrado em determinados cargos. Hoje, especificamente, eu trouxe o cargo de disciplinas pedagógicas, tá bom? Por que eu trouxe o cargo de disciplinas pedagógicas? Porque o cargo de disciplinas pedagógicas, se você for pegar as provas anteriores, né, de concursos da CEDUC, você vai reparar o seguinte: ele traz tanto a parte de conhecimentos pedagógicos quanto a parte de legislação. Ele traz para todos os cargos, ele traz de uma forma mais suave. Quando é a parte específica de disciplinas pedagógicas, ele pede um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais em cima da letra da lei, né? Então você tem que estar muito bem embasado, obviamente, teoricamente, e não somente teoricamente, né? Você tem que estar muito bem antenado em tudo que está acontecendo, todas as modificações que vão ocorrendo nas leis, por exemplo. Então, muito provavelmente, alguma coisa que você tenha estudado em 2018, né, digamos, em 2019, algumas alterações já foram feitas, por exemplo, na LDB, assim como já foram feitas algumas modificações no ECA e assim por diante. Então, acho que o estudo, não só para o cargo de professor de disciplinas pedagógicas, mas o estudo de uma forma geral, para todo e qualquer cargo, né, que vocês, professores, forem concorrer na CEDUC, vocês têm que estar em constante reciclagem, tá? Porque especificamente, quando eu estou falando de lei, as coisas vão mudando sempre. E LDB é algo que muda bastante, né? E quando muda a LDB, sempre tem alguma alteração ou outra, por exemplo, no ECA, correto? Então, trouxe hoje essa prova, tá bom? E aí a gente vai começar a ver essa provinha aqui juntos e vocês vão perceber como ele cobra na letra da lei, né? Como essa banca CEPERJ cobra na letra da lei, mas que não é uma coisa impossível de se resolver. Qualquer pessoa pode fazer essa prova, só que precisa de um pouco de dedicação, né? Vocês não vão aprender LDB assim de um dia para a noite, né? Como é que eu aprendi LDB?
né, sentando, lendo, pesquisando, e assim para todas as disciplinas que eu ministro, tem que sentar, tem que ler, tem que estudar para poder ensinar para vocês, né? Então eu sugiro que vocês comecem os estudos o quanto antes, porque são muitas vagas, mas vocês podem ter certeza que a concorrência também vai ser muito grande, tá? Então a gente vai começar agora, só estou acenando para as pessoas que acenaram para mim, eu não acenei de volta, para as pessoas não ficarem tristes. E compartilhem essa live para que a gente consiga atingir o máximo possível de pessoas, tá bom? Vamos começar. E hoje eu trago para vocês, iniciando, né, uma questão de Zabala, né? Então tem muita gente que tem medo de fazer prova para professor, porque não entende muito de Zabala, não entende muito de Lucchesi, não entende muito de Paulo Freire, mas se a gente começar a direcionar, né, os nossos estudos para os autores, para esses autores, que são os autores que sempre são cobrados, né, em concurso público da área do magistério, e se a gente sempre fizer, né, exercícios com esses mesmos autores que sempre são cobrados na área de magistério, eu acho que vai ficar tranquilo quando você for fazer a sua prova e vai desmistificar essa história de que a parte de filosofia da educação é difícil, de que história da educação é difícil, na verdade não é, né? É tudo questão de leitura, de compreensão e também de você exercitar todos os dias, pelo menos fazer uma quantidade X de exercícios. Acaba que a coisa fica na corrente sanguínea, né? De tão tranquilo depois. Então vamos começar com Zabala, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Conforme Anthony Zabala, em prática educativa, o termo conteúdos atitudinais engloba uma série de conteúdos que podem ser agrupados em valores, atitudes e normas. É correto afirmar que constitui um exemplo de atitude? Então, para começar a falar sobre essa questão número 1, de Anthony Zabala, você tem que ter em mente o que ele fala a respeito de conteúdo. Bom, conteúdo é tudo aquilo que você vai ministrar em sala de aula, e acho que isso está claro para todo mundo, né? E tudo aquilo que está dentro, obviamente, do currículo mínimo, dos parâmetros curriculares, perfeito? Só que uma coisa é o conteúdo, outra forma como é que você vai trabalhar essa parte do conteúdo, né? Então, o conteúdo e o Zabala, ele divide da seguinte forma. Eu tenho aquilo que é conteúdo conceitual, eu tenho aquilo que é procedimental e eu tenho aquilo que é conteúdo atitudinal, beleza? Então, anota aí. Eu tenho o que é conceitual, eu tenho aquilo que é procedimental e eu tenho aquilo que está referente às atitudes, né? A parte de conteúdo, da parte de conteúdo atitudinal, que é justamente aquilo que ele tá pedindo, a parte atitudinal. E aí ele deu várias alternativas aqui e está perguntando, é correto afirmar que constitui um exemplo de conteúdo, né, atitudinal, um exemplo de atitude? E as alternativas, letra A solidariedade, B, o respeito aos outros, C, a liberdade, D, o respeito ao meio ambiente, E, a responsabilidade. Então, eu vou pedir para vocês analisarem com calma. Eu vou dar 10 segundinhos, tá bom? Dá para fazer essa questão com 10 segundos. E aí a gente volta para poder fazer essa alternativa por alternativa para vocês entenderem como é que funciona essa parte de conteúdo e o que seria conceitual, procedimental e atitudinal, tá bom? 10 segundos e compartilhem, por favor, essa live para que outras pessoas possam assistir junto com vocês, tá bom? 10 segundinhos aí. E a gente começa, a gente retoma aqui. Vamos lá. Foi? O que vocês marcaram aí? Falem para mim, por favor. Marcaram A, B, C, D ou letra E? Vai falando para mim. O que vocês marcaram aí, por favor? Então vamos começar. Olha só. Quando eu estou falando de conteúdo conceitual, por exemplo, se eu estou trabalhando a parte de conteúdo, vocês concordam comigo que todo conteúdo eu tenho que trabalhar o conceito dele antes? Né? Então vou dar um exemplo aqui bem claro e bem simples. Quando eu for trabalhar dentro de ciências, né, biologia, por exemplo, eu começar a trabalhar
sobre as células, eu não tenho que falar o conceito de células, por exemplo, de célula, por exemplo. E aí eu falo o conceito de célula e eu falo os componentes, né, que formam uma célula, e aí eu acabo falando das organelas, né, que fazem parte da célula, e falo o conceito de cada organela. Isso é conteúdo o quê? Conceitual. Eu estou conceituando, né, tudo o que eu tô trabalhando enquanto conteúdo para aquele aluno. Então, tudo que eu tiver que explicar, explicitar, exemplificar, isso tudo é conteúdo o quê? Conceitual, beleza? Eu tenho agora aquilo que é procedimental. O que seria o procedimento, né, nesse sentido? Uma coisa é eu pegar esse conteúdo e explicar o conceito desse conteúdo, tudo bem? Então você sabe que é conceitual. A outra coisa sou eu pegar esse conteúdo e como é que eu vou trabalhar esse conteúdo, né? O que eu vou utilizar para trabalhar esse conteúdo? Quais são os métodos, as técnicas que eu vou utilizar, as regras que eu vou utilizar, a linha de pensamento que eu vou utilizar, tudo isso é conteúdo procedimental, tá bom? São os procedimentos, beleza? Só que eu ainda tenho aquela parte atitudinal. O que seria o conteúdo atitudinal? Justamente toda aquela parte que envolve o conhecimento do aluno, o conjunto de valores, por exemplo, como se viver em sociedade. Só que tem um outro detalhe também, né, que Zabala deixa bem claro. Quando você está ensinando um conteúdo para um aluno, e obviamente todo e qualquer aluno ele traz consigo um conhecimento prévio, você concorda comigo que o aluno ele não pode aprender nenhum tipo de conteúdo dentro de suas caixas, né? Por que isso? Porque quando eu for ensinar, por exemplo, botânica, digamos assim, eu vou falar sobre planta, digamos assim. Só que anteriormente eu já expliquei sobre célula. Então, o aluno ele tem que ter essa capacidade, por exemplo, de linkar os conteúdos, né? Porque a gente bem sabe que planta, por exemplo, tem célula. Mas eu já não falei sobre célula lá atrás? Obviamente que eu não vou ter falado apenas, tão somente de célula animal, célula vegetal também, não é isso? Só que aí eu começo a falar, né, sobre planta, e aí ele tem que fazer esse link direto. Então, em tudo isso está dentro do conteúdo. Não é só a parte procedimental que eu vou ter que trabalhar, não é só a parte conceitual que eu vou ter que trabalhar, também a parte atitudinal. Só que eu não posso esquecer o seguinte, que existe também essa questão de eu ter que fazer link entre os assuntos, que é quando coloca, né, o garoto, né, o aluno, para pensar. Que as coisas fazem link o tempo todo, que um assunto está sempre interligado ao outro. E por isso que é tão bom e é tão importante se trabalhar sempre os conteúdos de uma forma interdisciplinar, sabe? Então essa interdisciplinaridade é uma coisa que deveria acontecer sempre para que se faça sentido na cabeça do aluno todo e qualquer conteúdo a ser trabalhado, beleza? Sendo assim, vamos à nossa resposta, né? Coloquem aqui, por favor, aquilo que vocês responderam. Então, vamos lá. É correto afirmar que constitui um exemplo de atitude? Vamos lá. E eu falei para você que essa parte de conteúdo atitudinal está muito ligado, né, aos valores, né, os valores que esse jovem, que esse aluno, ele agrega, né? E é isso que ele leva para frente, ele leva para a sociedade, como conviver, né? Conviver e viver em sociedade, não é verdade? Então, a solidariedade, obviamente que não, né? O respeito aos outros, a liberdade, o respeito ao meio ambiente, a responsabilidade. Então, eu acho que algumas pessoas colocaram, por exemplo, a letra B. Eu vi gente que colocou a letra E, responsabilidade, né? Eu não vi aqui letra C. Mas preste atenção no que ele fala aqui na pergunta, ó. Na prática educativa, o termo conteúdos atitudinais engloba uma série de conteúdos que podem ser agrupados em valores e atitudes. Se vocês forem reparar, existem coisas nas alternativas aqui que estão relacionadas a valores e outras em atitudes e em outras também em normas.
E a única que fala especificamente sobre a parte atitudinal, né, aquilo que você vai levar o quê? Para a sociedade, por exemplo, é o respeito ao meio ambiente. Porque se você não respeita, por exemplo, o meio ambiente, isso vai contra, né, a vivência em sociedade. Você tem que saber, não é só a questão de você respeitar, por exemplo, o outro. Respeitar o outro não é um conteúdo conceitual que eu posso dizer que não engloba normas e valores, por exemplo. Agora, o respeito ao meio ambiente está totalmente interligado em como você conviver em sociedade. Por essa razão, o gabarito aqui é a letra D de dado, tá bom? E eu te vi que teve gente que acertou aqui a questão, tá? O gabarito aqui, então, é a letra D de dado. O conteúdo aqui, na verdade, ele fala que é o atitudinal e ele pergunta para a gente qual seria a alternativa correta, o respeito ao meio ambiente, tá bom? Vamos para número 2? Então vamos lá. De acordo com o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, letra A, obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Letra B, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Letra C, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Letra D, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino. E letra E, ensino fundamental obrigatório e gratuito exclusivamente para a faixa etária dos 7 até os 14 anos de idade. Ok, então vamos lá. Para quem não sabe essa alternativa e não vai lembrar na hora, né, o artigo 54, existem coisas que estão bem gritantes aqui. Mas se você souber um pouquinho só de LDB, principalmente o que diz respeito ao artigo 4º da LDB e outros artigos que estão dispostos lá na LDB, você consegue matar essa questão, tá? Então vamos lá. Obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio? Não é essa a questão, e eu sei que teve gente que marcou essa porque foi uma questão que botou em dúvida, né, as pessoas que estavam fazendo. A obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio não pode ser porque isso é referente ao ensino fundamental. Quando eu estou falando do ensino médio, tá? Mas fala a respeito do ensino médio, só que lá no artigo 54, ele fala da progressiva extensão, né, da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. E ele não fala da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, e sim do ensino fundamental. Por essa razão, não pode ser a letra A, né? Letra B, oferta de ensino noturno regular, sim. Adequado às condições do adolescente trabalhador. Sim, o ECA fala a respeito, sim, lá no seu artigo 54, tá bom? Então, a letra B, ela tá certinha, por enquanto aqui é o nosso gabarito. Letra C, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, deixa eu pensar aqui, de acordo com o artigo 54. Então, eu não sei se teve alguém aqui que marcou, além da letra B, marcou a letra C. Eu não vejo nenhuma inconsistência na letra C, tá? A letra B tá certa. Se você for lá no artigo 54, você vai encontrar aqui essa alternativa. A letra B, ela também está certa, porque é de 0 a 5 anos de idade, né? O atendimento em creche e pré-escola. Também não vejo nenhuma inconsistência. Vamos para a letra D. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência obrigatoriamente na rede regular de ensino. Aqui a gente já enxerga uma inconsistência, né? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. Beleza? Então, a Tamires está falando assim, ó, a creche não é obrigatória, né? Então, o Tamires, a primeira etapa da educação básica é a educação infantil. A educação infantil ela vai se dividir, de fato, em creche e pré-escola. A grande diferença, existem muitas diferenças entre elas, né?
Mas a principal diferença é que a creche, por exemplo, como você mesmo disse aí, a creche ela não é obrigatória, tá bom? Ao passo que a pré-escola, ela é obrigatória, tá bom? E a creche ela vai de 0 até 3 e a pré-escola vai de 4 a 5 anos de idade, beleza? E aí ele fala assim, ó, Tamires, ele fala assim, ó, de acordo com o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Então, o Tamires, de fato, ele é dever do Estado. E quando você fala que não é obrigatória, o que não é obrigatória, Tamires, é a estou falando do município, né, oferecer vaga em creche, isso o município tem que fazer, né, porque o município ele está incumbido, né, isso está descrito não só na Constituição como também na LDB, mas o município ele tem a incumbência de oferecer educação infantil e o primeiro segmento, né, no caso o ensino fundamental, o primeiro segmento que vai do primeiro até o quinto ano. E aí ele fala, de acordo com o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Quando ele fala atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, isso aqui não está errado não, tá bom? Isso aqui está certo. O que às vezes as pessoas confundem é que o oferecimento, né, pelo governo também é opcional. Não, a matrícula é opcional, mas o governo, o município especificamente oferecer creche, vaga em creche, isso aí ele tem uma obrigatoriedade. Isso está descrito especificamente, se eu pegar na LDB, 9, 10, 11, artigo 11 da LDB. Então, o artigo 9 da LDB ele vai falar da incumbência da União, o 10 vai falar da incumbência do Estado e o 11 vai falar da incumbência do município. O 12 vai falar da incumbência da escola e o 13 vai falar da incumbência, as incumbências, né, os deveres do professor, tá bom? Do profissional de educação, Então, procura, por exemplo, no artigo 54, que você vai encontrar isso daqui, e procura também no artigo 11 da LDB, tá? Então, por essa razão, a letra B está corretinha, a letra C está corretinha, a letra D, quando ele fala obrigatoriamente, aí já tem essa inconsistência, aí já tem esse erro, não é obrigatoriamente, é preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a letra D está errada. Letra E, ensino fundamental obrigatório e gratuito exclusivamente para a faixa etária dos 7 aos 9 anos. Não, o ensino fundamental, todo mundo já bem sabe que começa com 6 anos, né? Então, a criança tem que ser matriculada quando tiver com seus 6 anos até o dia 31 de março, né? Como diz a lei, até o dia 31 de março ela tem que ser matriculada com seus 6 anos e o ensino fundamental ele vai durar dos 6 anos até os 14 anos, né? Que é quando ele termina o 9º ano. Quando ele estiver com 15 anos, ele vai entrar na última etapa da educação básica, que é o ensino médio. Então, 15, 16, 17, ele termina o ensino médio. Então, por essa razão, a letra E está incorreta. No caso, seria dos 6 aos 14 anos que se termina o ensino fundamental, né? E a duração do ensino fundamental, contando o primeiro segmento com o segundo segmento, deixa bem claro no artigo 4º da LDB, que é de 9 anos, tá bom? Por essa razão, a letra E também não pode ser. Então, temos um impasse aqui, né? Temos a letra B correta e temos a letra C correta, tá bom? Então, vamos deixar aqui essas duas corretas, tudo bem? Não sei se essa questão foi anulada, mas tem uma inconsistência aqui, tá? Que a letra B está valendo, a letra C também, tá bom? Vamos para a número 3? A número 3, ela vem trazendo uma questão referente a Paulo Freire, né? Mas sobre a ótica de Gadotti. E fala assim, ó, em pensamento pedagógico brasileiro, Gadotti menciona que Paulo Freire, em seu trabalho, não separa método da teoria e esta da prática. É correto afirmar que, na sua obra, o saber tem um papel. Antes de qualquer coisa, vocês têm que saber algumas coisinhas, né, para poder fazer essa questão. Mas vocês vão perceber que a questão é super tranquila. Mas ele fala assim, ó,
Gadot menciona, né, numa parte de uma obra de Paulo Freire, que fala que em seu trabalho não separa método da teoria e esta da prática. O que significa dizer isso, né, para vocês entenderem como é que vai ser tranquilo você responder a número 3. Paulo Freire dizia que chegaria um momento em que não só, né, os profissionais de educação, obviamente, mas que as pessoas, de uma forma geral, elas conseguiriam simplesmente viver da mesma forma como elas pregam, porque ele entendia, não só dentro da área da educação, que as pessoas tinham um discurso muito bonito, que as pessoas têm um discurso muito bonito, mas na prática não é bem assim. Então ele dizia que há de chegar um momento em que a sua fala há de andar junto com a sua prática, né? Em que a sua fala há de andar junto com a sua prática. E não simplesmente ser uma coisa é você falar, outra coisa é aquilo que você pratica. E isso deveria andar junto. E um exemplo assim, muito simples, mas acho que bem simples e de fácil entendimento. Por exemplo, você dá uma aula para o seu aluno e você explica por que você não pode beber e depois dirigir, né? Então, acho que é uma coisa meio óbvia. E simplesmente quando você sai do seu trabalho, você passa, né, num local e você ingere bebida alcoólica e você pega o seu carro em seguida e dirige, né? Então, não faz muito sentido aquilo que você prega, porque a sua prática não anda junto com a sua fala. Basicamente isso que ele quis dizer nesse trecho. Só que Gadot ainda continua e fala assim, ó, é correto afirmar que na sua obra o saber tem um papel. Aí ele pergunta, letra A, generalizador, B, opressor, C, emancipador, D, alienante ou letra E, secundário. Bom, para você entender o papel da educação segundo a ótica de Paulo Freire, seria necessário você entender um pouquinho de quem foi Paulo Freire, né? Mas como nós não temos esse tempo todo, eu vou fazer um apanhado geral para vocês entenderem, né, basicamente essa questão aqui. Vocês sabem muito bem que Paulo Freire, ele no período da ditadura militar, né, ele começou com um projeto de alfabetização, né, de jovens e adultos, né? E foi justamente por essa razão que ele acabou até exilado do país dele, no caso o Brasil. E Paulo Freire ele começou a utilizar um método onde ele fazia não só alfabetização, mas também letramento, né? Então, ao mesmo tempo que ele alfabetizava, ele letrava. E a gente bem sabe, né, que o ideal, de acordo até com Magda Soares, é alfabetizar letrando e letrando alfabetizando. Só que o governo militar, obviamente, percebeu que isso traria algumas complicações para o governo e começou a fazer um boicote, né, então, no Paulo Freire. E Paulo Freire, né, posteriori, acabou indo preso e ele simplesmente depois foi exilado, né? Mas por quê? Porque Paulo Freire ele explicava essas questões de oprimido, de opressor. Ele falava bastante da condição da educação, reclamava a respeito da educação bancária. E aí que entra essa questão aqui, tá? O que seria essa educação bancária, de acordo com Paulo Freire? Essa educação bancária seria basicamente o modelo de educação que a gente tinha naquela época, né? Caiu aqui, tô voltando. Então, o que seria uma educação bancária de acordo com Paulo Freire? Seria basicamente uma educação, né, que tinha toda a característica e sim, era uma educação tradicional. E essa educação tradicional, e aí ele chamava de educação bancária esse processo, era simplesmente o professor que era o detentor de conhecimento e o aluno era um aluno passivo, um aluno bonzinho. Isso pode ser bom? Depende de quem vê, né? Para Paulo Freire, por exemplo, não era bom. Não era bom no sentido de que o aluno não tinha uma opinião própria sobre as coisas.
o aluno não precisava pensar sobre as coisas, né? Então tudo era muito formatado para o aluno receber e ele não tinha o direito de questionar, o direito ao questionamento. Ok, então por que esse nome educação bancária? Porque Paulo Freire dizia que o professor era basicamente um depósito de conteúdo, de conhecimento, e o aluno recebia todo esse depósito, esse conhecimento sem questionar. Então, por essa razão, Paulo Freire dizia o seguinte, que a educação, nesse sentido, era uma educação alienante, porque tornava as pessoas o quê? Alienadas, no sentido de que elas não pensavam por si, no sentido de que elas não tinham essa abertura para poder questionar e essa abertura para poder dizer, professor, eu penso dessa forma, ou eu penso igual ao Senhor, ou eu acho que poderia ser isso, isso e isso. Não se tinha essa abertura. E daí veio essa expressão de educação bancária. Então, acho que agora fica mais fácil da gente saber qual é a alternativa, né? Então, letra A, ele quer dizer que o saber tem um papel generalizador, opressor, emancipador, alienante ou secundário. E aí, para quem marcou a letra D, alienante, acertou. Porque esse modelo de educação bancária que a gente observava, né, nessa educação tradicional em que se vivia naquele momento, fazia com que a educação ela fosse alienante. Então, a educação, nesse sentido, para Paulo Freire, era alienante no sentido de que o indivíduo não tinha esse direito de escolha, o indivíduo não tinha essa fala, ok? Então, só para vocês entenderem por que na número 3 o gabarito é a letra D de dado, tá bom? Vamos agora para a nossa questão número 4, e diz assim, ó, vamos lá, em conformidade com as diretrizes curriculares para o ensino médio, o projeto político-pedagógico, o tão famoso PPP, das unidades escolares deve traduzir a proposta educativa da escola. Sobre o PPP está correta a seguinte assertiva. Letra A. O PPP é elaborado, no caso das escolas públicas, pelo órgão gestor do sistema, ouvidos os integrantes da comunidade escolar. Letra B. O PPP deve considerar no ensino médio a problematização como um instrumento de incentivo à pesquisa e à curiosidade. Letra C. O PPP, nas escolas em geral, é responsabilidade apenas da equipe dirigente e dos professores. Letra D. O PPP deve considerar no ensino médio a repetição como estratégia primordial de aprendizagem. Ou letra E. O PPP constitui documento estratégico da escola, sendo seu conhecimento restrito à equipe escolar. Então aqui ele vem trazendo uma questão sobre o PPP, mas especificamente o que vem dizendo a respeito do PPP, estou assinando aqui, né, para quem está assinando para mim. Para quem está chegando agora, boa noite, e eu peço por favor que vocês compartilhem, né, essa live para que outras pessoas possam assistir. Então, basicamente nessa questão aqui, ele vem falando do PPP, só que ele vem falando do PPP não especificamente daquilo que fala lá na LDB, sobre o PPP. Se eu não me engano, na LDB, o PPP ele vem descrito... Eu ia falar para vocês artigo 14, mas daqui a pouco eu dou uma conferida e quando vocês começarem a compartilhar, eu paro aqui um minutinho e procuro dentro da LDB qual é o artigo que fala especificamente do PPP. E aí a gente volta para poder debater esse item aqui. Só que ele fala basicamente daquilo que vem no DCNEM, né, que são as diretrizes curriculares para o ensino médio. E se vocês forem reparar, aqui ele vem trazendo... questões especificamente do PPP para o ensino médio e não de uma forma global. Porque se fosse de uma forma global, por exemplo, para o ensino, para a educação infantil e para o fundamental, esses detalhes que estão aqui não são observados, não dessa forma que é cobrado na lei, né? Mas aqui está pertinente aquilo que vem cobrando lá no DCNEM, tá bom?
Então vamos lá. Todas as vezes que você quiser saber sobre PPP dentro do DCNEM, mas especificamente do ensino médio, vocês anotem aí, por favor. Vocês vão lá no artigo 27. No artigo 27 do DCNEM vem a respeito do PPP para o ensino médio, tudo bem? Então vamos à letra A. A letra A fala assim, ó, o PPP é elaborado, no caso das escolas públicas, pelo o órgão gestor do sistema, ouvidos os integrantes da comunidade escolar. Vocês sabem que o PPP, ele tem que, quando, na sua construção, a comunidade escolar, obviamente, que participa, né? E já falei para vocês também a respeito de gestão democrática, né? E se a gestão é democrática, obviamente, todas as vozes, né, do âmbito educacional precisam ser ouvidas. O PPP não é diferente, tudo bem? Esse instrumento pedagógico não é diferente. Quando ele fala que o PPP ele vai ser elaborado, né, no caso das escolas públicas, que ele vai ser elaborado pelo órgão gestor do sistema, isso não é verdade. O PPP ele não é elaborado pelo órgão gestor, não faz o menor sentido, né? O PPP é elaborado dentro do âmbito educacional e várias vozes são ouvidas, porque ele é feito de uma forma democrática, né? Então, não é uma gestão democrática, uma gestão participativa. Sendo assim, o PPP ele tem que ser elaborado, tem que ser cunhado, de uma forma onde todos participem da sua elaboração, tá bom? E mesmo porque eu já falei para vocês, o PPP ele traz o quê? Ele traz o perfil, a identidade daquela escola. O PPP, por exemplo, é um instrumento pedagógico que não faz sentido você, que é diretora, emprestar o seu PPP para outra diretora de uma outra escola. Por quê? Porque no PPP, nesse instrumento pedagógico, é ali que se reflete a identidade daquela escola, percebem? Então, é um instrumento pedagógico totalmente democrático, então não faz sentido o que diz a letra A, que vai ser elaborado pelo órgão gestor. Então, não pode ser a letra A. Letra B, o PPP deve considerar no ensino médio, né, ele deixa bem claro, no ensino médio, a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e à curiosidade. Olha que interessante. Essa questão aqui, essa alternativa aqui na letra B, ele fala a respeito da problematização. O que seria uma problematização que consta aqui no PPP? Problematização é quando você levanta um assunto, por exemplo, em sala de aula, né? E você faz com que esse assunto ele seja exaustivamente o quê? Debatido. Quando um assunto é levantado em sala de aula e ele é debatido, né, ele é problematizado para esses alunos, o que vai acontecer? O que diz aqui, ó, o PPP deve considerar no ensino médio a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e à curiosidade. Quando você levanta um assunto e os alunos começam a problematizar em cima, começam a debater em cima daquele assunto, acerca daquele assunto, exatamente o que vem dizendo aqui. Isso aguça o quê? O aluno querer saber mais e mais. Então, a problematização ela vai ser utilizada nesse sentido aqui como um instrumento que do incentivo à pesquisa, ao conhecimento e aguça a curiosidade do aluno do ensino médio. Então, a letra B consta sim no PPP. E volto a dizer, quando vocês quiserem saber a respeito do PPP, no que diz o ensino médio, né? Então, vocês vão, por favor, lá no artigo 27, tá? Nesse documento que eu falei para vocês, que é o DCNEM, Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, tá bom? Por enquanto, a nossa letra B. Vamos ver a letra C? O PPP, nas escolas em geral, é responsabilidade da equipe dirigente dos professores. Claro que não. Lembra que eu falei para vocês que o PPP, que a gestão, antes de qualquer coisa, antes de falar de PPP, mas lembra que eu falei para vocês que a gestão é democrática, né? Se a gestão é democrática, toda e qualquer voz dentro do âmbito escolar tem que ser ouvida, não é verdade? Então, por essa razão, a letra C afirmar que o PPP é responsabilidade apenas da equipe dirigente dos professores está completamente o quê? Equivocada. Porque se a gestão é democrática
e esse instrumento pedagógico ele é construído de uma forma coletiva, não faz sentido apenas a equipe dirigente e os professores fazerem parte da sua elaboração. Por essa razão, não pode ser a letra C. Letra D. O PPP deve considerar no ensino médio a repetição como estratégia primordial da aprendizagem. Quando você fala a repetição, né, de um conteúdo, por exemplo, já falamos de Anthony Zabala na nossa primeira questão, e a gente falou um pouquinho a respeito de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, que fique bem claro que esse método de repetição, né, para que o aluno ele decore, esse método já foi muito mais utilizado, né? Obviamente que existem instituições de ensino que ainda fazem isso, mas a tendência é que isso, né, caia cada vez mais por terra. Mas quando eu falo de uma educação, por exemplo, tradicional, quando você vai estudar tendências pedagógicas, você vê que na tendência, quando eu falo da tendência que fala a respeito daquela escola tradicional, você percebe que isso aqui é algo que aparece de forma evidente, o quê? A repetição, a memorização. E é justamente numa educação tradicional. E o PPP não vem constando a repetição como estratégia primordial de aprendizagem. E mesmo porque uma coisa é você memorizar, outra coisa é você aprender, né? E aí quem já teve aula comigo, já falei a questão já falei a respeito dessa questão, né? Daquilo que é aprendido, daquilo que é memorizado e para onde, né, essas informações acabam indo. E tudo aquilo que é memorizado, que eu de fato não internalizo, não entendo, acaba indo para minha memória de curto prazo, né? Ao passo que quando eu entendo de fato algo, acaba indo para minha memória de longo prazo, né? Já falei sobre isso várias vezes. Então, não faz sentido nenhum a letra D, porque o ideal é que o aluno ele aprenda e não que ele decore. Então, a letra D, por essa razão, está incorreta. Letra E. O PPP constitui documento estratégico da escola, sendo seu conhecimento restrito à equipe pedagógica. À equipe escolar, desculpa. O PPP, já falei para vocês que ele é elaborado ouvindo várias vozes, né? E eu falei para vocês também que a sua construção ela é coletiva, ela é democrática. Então, vocês acham realmente que o PPP é um documento que vai ficar restrito apenas à equipe escolar? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se um pai, né, um responsável, for até a escola e pedir para ver o PPP da escola, ele pode ou não? Ou simplesmente a equipe gestora vai dizer que ele não tem direito a ver o PPP na escola a qual o filho dele estuda? É claro que o pai vai poder ver o PPP sem problema algum, né? Afinal de contas, o filho dele estuda lá. E se for o plano de aula? O seu plano de aula, professor? A pergunta é, o pai, né, o responsável, a mãe, tem direito a ver o plano de aula do professor? Sim, né? Então, são documentos, são instrumentos pedagógicos, PPP, plano de aula, né? E que não são instrumentos restritos às pessoas que trabalham, né, na escola, a equipe escolar. Pelo contrário, são documentos, são instrumentos pedagógicos, mas que esses instrumentos pedagógicos, eles têm que ser o quê? De fácil acesso. O plano de aula, o PPP, tudo bem? E eu volto a dizer para vocês, a construção do PPP, ela é uma construção de várias, com muitas vozes, de uma forma democrática, de uma forma coletiva, tá bom? Por essa razão, o gabarito da número 4 é a letra B de bola. O PPP deve se considerar no ensino médio a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e à curiosidade. Muito boa essa questão, né? Amores, vou pedir o seguinte para vocês. Eu vou pedir para vocês continuarem compartilhando com outros grupos, por favor.
vou pedir para vocês chamarem, né, as suas amigas, seus amigos, professores, para eles ficarem aqui com a gente assistindo essa live sobre a prova anterior da CEDUC, né, Banca CEPERJ, e falando a respeito especificamente do cargo de professor para disciplinas pedagógicas, tá? Então vamos compartilhar, por favor, para que a live chegue cada vez mais em outras pessoas. Vamos à questão número 5? Então vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a alternativa abaixo que constitui finalidade da educação brasileira é: letra A, o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Letra B, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Letra C, valorização da experiência extraescolar. Letra D, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Letra E, a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Você pode até não saber qual o que constitui, né, o que constitui a finalidade da educação brasileira. Digamos que você não saiba, né? Mas você sabe especificamente o artigo 3º da LDB, onde fala sobre princípios educacionais, né? E aí eu já falei isso na live em que eu falei da LDB. O artigo 3º da LDB, ele vem falando sobre princípios educacionais e são 13, né, os princípios educacionais. E aqui no número 5, ele simplesmente foi citando vários princípios educacionais, né? E não princípio, não finalidade da educação brasileira. Onde é que eu vou achar essa informação sobre a finalidade da educação brasileira? Eu vou achar no meu artigo 2º da LDB. Artigo 2º da LDB fala sobre a finalidade da educação brasileira, tudo bem? Quando eu vou para o artigo 3º, ele já fala sobre os princípios educacionais, que são 13, tudo bem? Então vamos lá. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, a letra A é, no caso, um princípio educacional, é artigo 3º. A letra B, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, artigo 3º, é um princípio educacional. A letra C, valorização da experiência extraescolar, mais uma vez, artigo 3º, é um princípio educacional. Letra D, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse não é um princípio educacional. Essa é a finalidade da educação brasileira, de acordo com o artigo 2º da LDB, tá bom? Então, acho que a gente já achou a nossa alternativa correta. A letra E, a gestão democrática de ensino público na forma da lei. Mais uma vez, artigo 3º, que fala sobre princípios educacionais. Então, vamos lá. Letra A, artigo 3º. Letra B, artigo 3º. Letra C, artigo 3º. Letra D, artigo 2º. E a letra E, artigo 3º. Então, o nosso gabarito aqui é letra D, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tá bom? Número 5, por essa razão, é a letra D. Os outros são princípios, mas a finalidade só tem um, que é a letra D. Tudo bem? Antes de eu ir para o número 6, só para voltar aqui rapidinho na letra D, quando ele fala o pleno desenvolvimento do educando, eu acho que eu já deixei bem claro a respeito do que significa um educando plenamente desenvolvido. Acertou, Tamires, que bom. O que significa um educando plenamente desenvolvido, né? E a lei deixa bem claro isso. Um educando, né? Um sujeito plenamente desenvolvido é aquele quando ele consegue ter o pensamento crítico e também o pensamento reflexivo. E como é que isso vai se dar, né? Quando é que o educando ele desenvolve o seu pensamento crítico? Quando ele termina a educação básica, as 3 etapas da educação básica, né? Educação infantil, fundamental e médio. E quando é que ele desenvolve o pensamento reflexivo? Quando ele termina a graduação. Então, é a mesma coisa que eu falar para vocês que quando o indivíduo termina a graduação, ele é uma pessoa plenamente desenvolvida? Sim, é. Por quê? Porque ele desenvolveu não só o pensamento crítico, como também o pensamento reflexivo, tá bom?
Só para deixar bem claro, quem tinha dúvida o que seria um educando plenamente desenvolvido, que é o que consta lá no artigo 2º da LDB, tá bom? Amores, a gente está passando agora para a nossa próxima questão, que é a nossa questão de número 6. E enquanto isso, eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live. Para quem está entrando aqui, para quem é novo aqui, para quem não me conhece, sou professora Gisele Dias, trabalho com disciplinas pedagógicas e trabalho com a parte de legislação educacional. Eu tenho um canal no YouTube que é prof.Gisele Dias. Vou pedir para que vocês passem lá rapidinho e se inscrevam no meu canal. Entrem também no meu Instagram, que também é prof.Gisele Dias, e façam parte tanto do meu Instagram quanto também do meu YouTube, tá bom? Quanto mais pessoas assistem, se inscrevem no meu canal do YouTube, é um incentivo para a gente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo toda quinta-feira, de levar um pouco de conhecimento e ajudar as pessoas que não podem, por exemplo, pagar um preparatório para fazerem uma prova de concurso, tá? Especificamente na área do magistério. Então, quanto mais vocês curtem, quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês dividem, né, esse conhecimento com os amigos de vocês, e aí as lives tem cada vez mais pessoas, mas a gente entende que o que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo, tá bom? Então vamos para número 6? Número 6, fala assim, ó. E a número 6, vou dizer para vocês que ela cai de uma forma corriqueira, tá? E é uma questão deliciosa. Fala especificamente do artigo, que eu até vi aqui o artigo 23, então já me veio o artigo 23 na cabeça. E o artigo 23, ele geralmente cai em prova de concurso, tá bom? Então vamos lá. Para quem não sabe a respeito do artigo 23, vai saber agora aqui. Em conformidade com o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação básica poderá organizar-se das diversas formas previstas nesse dispositivo legal, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Sobre as disposições constantes desse diploma legal, a alternativa que traz um comentário correto é: a primeira coisa que vocês precisam fazer para poder saber, para poder fazer essa questão, é a respeito da organização da educação, né? E isso está disposto lá no artigo 23. Ele foi tão legal que ele até citou o artigo, né? Poderia não ter citado. Obviamente que quando você não sabe a numeração do artigo, mas sabe a letra da lei, não faz diferença nenhuma. Mas como eu estou tão acostumada a trabalhar com legislação, quando ele fala, né, o nome do artigo, já me remete logo àquilo que eu tenho que falar com vocês. Então vamos falar de organização, né, da educação brasileira. As pessoas acreditam que a educação brasileira ela apresenta apenas uma ou duas formas, né, de se organizar, né? Então, geralmente, as pessoas acreditam que só existe, né, séries anuais, né? O que seria séries anuais? Você tem um aluno e ir com esse aluno até o final do ano, né? Então, isso é uma série que ela é anual. Só que não existe só essa. Existe também, por exemplo, o que nós chamamos de ciclo, né? O ciclo, por exemplo, eu vou falar o município do Rio, que é a minha experiência trabalhando com ciclo, né? O município do Rio trabalha com ciclo na parte da alfabetização. O que seria o ciclo? Como a criança está em processo de alfabetização, não existe reprovação. Só que você tem que entender ciclo como fazendo sentido porque a criança está em processo de desenvolvimento, principalmente em processo de desenvolvimento do seu cognitivo, né? Em vários tipos de maturação, né? E ele está em processo de quê? De alfabetização. Então não faz muito sentido você reprovar uma criança que está nesse processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social e tantos outros tipos de desenvolvimento, não é verdade? E qual é o benefício do ciclo nesse sentido? Não existe a reprovação, né? Então, no primeiro ano, não se reprova, porque ele está em processo de desenvolvimento, está em processo de alfabetização, não é verdade? No segundo ano, não se reprova,
Porque, mais uma vez, ele está em processo de desenvolvimento, ele está em processo de alfabetização. No terceiro ano, já começa a se falar da reprovação, tudo bem? Mas no primeiro ano não reprova, no segundo ano não reprova, no terceiro ano a reprovação já pode começar a acontecer. E se vocês trouxerem em mente, por exemplo, o que diz o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele deixa bem claro, o PNE deixa bem claro quanto tempo mais ou menos dura a alfabetização. E lá no PNE está explicitado que o quê? Até o terceiro ano, não é verdade? Quem já leu o PNE, aquele documento decenal que eu já expliquei aqui numa ocasião, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele fala o seguinte, ó, que a alfabetização ela vai até quando? Até o terceiro ano do fundamental. Perfeito? Se a alfabetização vai até o terceiro ano do fundamental, faz algum sentido reprovar o aluno no primeiro ano, reprovar o aluno no segundo ano? Não faz sentido algum. Assim como não faz sentido o aluno ser reprovado na educação infantil. Ele está em processo de desenvolvimento. Só que esse processo de desenvolvimento é em vários aspectos, né? Então, por falar nesses aspectos, quando eu pego, por exemplo, o artigo 29 da LDB, eu vou falar para vocês o que diz o artigo 29 com relação ao desenvolvimento, né, integral da criança, né? E qual é a finalidade da educação infantil de acordo com o artigo 29? É desenvolver a criança em sua totalidade, né, de forma ampla, né? Em quais aspectos? Em seus aspectos que eu chamo de IFISP, né? Intelectual, físico, social e psicológico, beleza? Então, se ela está em processo de todos esses aspectos dentro da educação infantil e ela ainda não está desenvolvida de forma integral, não faz sentido, por exemplo, eu reprovar essa criança. Por essa razão, o ensino fundamental, o primeiro segmento, ele é em ciclo, tudo bem? Além do ciclo, eu tenho também semestral, que aí vocês já conhecem mais o que seria o período semestral, né? O que é o período semestral? Vocês conhecem, quando vocês estão na faculdade, quando vocês estavam na faculdade, você falava assim, ó, eu estou no primeiro semestre, eu estou no segundo semestre. Esse é o período semestral. Então, eu tenho o ciclo, eu tenho as séries anuais, eu tenho o período semestral, eu tenho a alternância regular de períodos. O que seria uma alternância regular? Voltamos? Voltamos. Dessa vez, quando caiu, fiquei um tempão. Acho que a conexão não tá ajudando muito. Mas enfim, eu parei na alternância regular de períodos, tá bom? E o que seria a alternância regular de períodos? Seria o seguinte, seria simplesmente paradas dentro do ano letivo. Então, como é que se dá uma parada dentro do ano letivo? Por exemplo, eu sempre uso como exemplo Patti Delfelles, né? Patti Delfelles, vocês sabem muito bem que Patti Delfelles sobrevive do plantio, não que sobrevive, né? Mas a economia de Patti Delfelles está muito atrelada, por exemplo, ao cultivo do tomate. E aí Patti Delfelles, no período em que vai se dar o plantio do tomate, né? Patti Delfelles para. Então, quando Patti Delfelles para, até a educação, ela acaba cessando as suas aulas, né? E aí depois passa aquele período, né, de alguns dias, né, na plantação do tomate. E aí, daqui a pouco, Patti Delfelles volta e a aula continua normalmente, beleza? E depois, quando está no período de colheita do tomate, Patti Delfelles mais uma vez para e, obviamente, que a parte da educação também para, porque todo mundo participa desse processo, né? Então, essa alternância regular de períodos significa dizer que existem momentos pontuais naquele ano letivo em que a educação vai ter que dar uma parada. Mas esses dias em que se deu uma parada, esses dias serão dias letivos perdidos? Obviamente que não, né? Esses dias serão depois observado, né? Vai ter que se observar a quantidade de tempo, a quantidade de dias e de horas, né, que a criança
perdeu, e isso vai ter que ser reposto um pouco mais para frente. Isso acontece não só com a parte econômica, mas acontece, por exemplo, também, digamos que esteja num período de, por exemplo, eu estou em alguma região da Amazonas e essa região, ela simplesmente chove o tempo todo, num dado período do ano, né? Então os rios começam a subirem de nível, não é isso? Então não tem condições das escolas abrirem. Esse período em que a escola fica fechada, né? Esse período de cheia, na verdade, as escolas ficam fechadas e depois quando a água começa, o nível da água começa a baixar, as escolas retomam as suas atividades normais, tá bom? E, obviamente, que depois, o que vai acontecer? As aulas, os dias, né? Eles vão ser, essas horas perdidas, né, do ano letivo, vão ser, no caso, posteriormente vão ser pagas, tá bom? Isso pode acontecer também com eventos que são importantes para a economia, como, por exemplo, quando aconteceu aqui a Olimpíada no Rio de Janeiro, o prefeito, então, né, o Eduardo Paes, que foi que o prefeito Eduardo Paes fez? Ele instituiu que as férias escolares iam começar um período depois, né? Mas as crianças ficaram sem aquelas horas, aqueles dias do período letivo? Obviamente que não. Depois foi tudo reposto. Então, isso é alternância regular de período. E, por último, o grupo não seriado. O que é um grupo não seriado? É um grupo, de fato, que não tem nada a ver com a série do aluno. Por isso que é não seriado. Esse grupo, ele é formado ele é formado com alguma característica específica daquele alunado. Por exemplo, se eu quiser formar um grupo que seja muito bom em matemática, para que esse grupo tente lá para frente uma prova de um concurso militar. Pode, sem problema nenhum. Se eu quiser formar, eu sou professora de artes e quero ministrar papel machê, quero, né, dar uma aula sobre papel machê. Eu posso botar na minha turma alunos do 6º, 7º e 8º ano? Posso. Então, não tem nada a ver com a série. Por isso, grupos não seriados, tá bom? Então, existem 5 formas da organização escolar. Então, a gente vai ter que procurar isso aqui na nossa alternativa, tá bom? De acordo com o artigo 23, então vamos lá. É correto? A escola poderá reclassificar os alunos somente quando se tratar de transferência entre escolas situadas no país? A gente sabe que não, né? Já falei a respeito dessa questão da reclassificação. Assistam, por favor, o vídeo da LDB. B. A escola poderá organizar-se em períodos trimestrais? Não. A escola vai se organizar em períodos, de acordo com a LDB, em períodos semestrais. Beleza? C. A escola poderá organizar-se de forma não seriada? Acabamos de falar sobre isso. Sim, a escola pode se organizar de forma não seriada, sem problema nenhum. D. A escola só poderá organizar-se em períodos seriados ou em ciclos? Não, porque existem 5 formas de organização educacional. E letra E. O calendário escolar no Brasil é único? Claro que não. O calendário escolar no Brasil, ele não é único, tá? Ele não é único, ele é um calendário flexível, contudo, você nunca vai poder ferir aquele mínimo estipulado em lei, né? Mínimo de 800 horas distribuídos para um mínimo de 200 dias letivos, vírgula, excluindo exames finais, tá bom? Isso aqui nunca vai poder ser ferido. Então, nesse caso aqui, ó, o gabarito é a letra C, tá bom? Vamos para a número 7? A número 7 diz assim, ó. Respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino em conformidade com a LDB, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de... Se eu estou falando de estabelecimento de ensino e ele está falando de incumbência, eu vou direto lá no meu artigo 12, tá? Artigo 12 fala das incumbências do estabelecimento de ensino e o artigo 13 fala sobre as incumbências do professor, tudo bem? Falei anteriormente que ainda tem incumbência da União, é 9, a incumbência do Estado é 10 e a incumbência do município, 11, tá bom? Isso tudo lá na LDB. Então vamos aqui ver. Letra A. É incumbência do estabelecimento de ensino. Letra A.
Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que já atingiram 20% do percentual de faltas permitidas em lei? A letra A estaria até correta, se não fosse um detalhe. Dentro do artigo 12, quem puder, vai lá no inciso 8º. Artigo 12, inciso 8º. E esse inciso 8º, ele foi alterado em 2019. Lembra que eu falei com vocês que é importante que vocês fiquem lendo sobre as atualizações, né? Sempre que possível, das leis. E essa é uma atualização muito recente lá desse artigo 12, mas especificamente o inciso 8º. Porque antigamente o estabelecimento de ensino iam entrar em contato com o Conselho Tutelar, por exemplo, para poder falar a respeito das faltas, né, do número excessivo de faltas, né, no caso aqui botou 20%, não é 20%, aqui está errado, né? Hoje nós bem sabemos que é 30%. Anterior, né, em 2018, até dezembro de 2018, qual era a porcentagem que a escola iria entrar em contato, por exemplo, com o Conselho Tutelar? Antigamente era 50%. Antigamente, em 2018, era 50%. Hoje, 30%. Por essa razão que a letra A aqui está errada. E tem um outro detalhe. Os dirigentes, né, da escola não vão entrar em contato apenas com o Conselho Tutelar, tá bom? Eles entram em contato com o Conselho Tutelar, com o juiz da comarca e com o Ministério Público. Tudo bem? Então vamos lá. O artigo 12 ele deixa bem claro a respeito dessas faltas, né? Do percentual de faltas que um aluno, quando ele atingir esse percentual, o estabelecimento de ensino vai entrar em contato com o Conselho Tutelar. E não é 20%, é 30%. Esse 30% foi estabelecido em 2019. Até 2018 eram 50%, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que o estabelecimento de ensino não vai entrar em contato somente com o Conselho Tutelar. Ele vai entrar em contato com o Conselho Tutelar, com o juiz da comarca, né? E também com o Ministério Público. Quando eu estiver falando especificamente do ECA, e aí ele fala a respeito do Conselho Tutelar, ele começa a falar do Conselho Tutelar no seu artigo 131, lá no ECA. E quando é que a escola, né, mas quando eu estou falando de educação dentro do ECA, aí eu estou falando do artigo 53 até o artigo 59. Quando é que o ECA fala que a respeito de que você vai entrar em contato com o Conselho Tutelar? Aí são 3 os motivos, né? E aí são faltas injustificadas, o elevado número de repetência e se você observar uma possível causa de maus tratos em seu aluno, tá bom? Então são essas 3 possibilidades: elevados números de repetência, né? Faltas injustificadas, né? E também quando você observar uma possível causa de maus tratos ao seu aluno, beleza? Então, por essa razão, não pode ser a letra A. Letra B, elaborar e executar sua proposta pedagógica, eu acho que é o que mais faz sentido aqui, né? Eu estou na letra A, mas a letra B faz super sentido. Qual é a incumbência, qual é o dever da escola? Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, por enquanto, a letra B. C, manter a escola a salvo de processos políticos, econômicos e sociais, de forma a não prejudicar o bom andamento dos trabalhos, né? Isso aqui nem consta lá no artigo 12, tá bom? Acho que foi só para enrolar mesmo vocês. Letra D. Elaborar o plano de trabalho do professor? Não, isso é incumbência do professor. Então, se isso é incumbência do professor, não é artigo 12, é artigo 13, tá bom? Ele falou só para te enrolar. A letra D de dado é artigo 13, tá bom? Letra E. Promover a educação integral, né? Isso também não fala lá no artigo 12, né? Isso não é uma incumbência, obviamente, do estabelecimento de ensino. Promover a educação integral, isso já é questão questão das esferas federativas, né? Dos entes federados. Isso não tem nada a ver com a parte de gestão escolar, não, tá bom? Então, sendo assim, por essa razão, a número 7 é a letra B de bola, tá bom? B de bola é a número 7.
Vamos para número 8? Já está quase acabando, né, gente? Vamos para número 8. Cipriano Lucchesi, em avaliação da aprendizagem escolar, diz que se deseja exercitar uma prática docente crítica, importa levar em conta objetivos políticos dessa prática, assim como princípios científicos e metodológicos, que traduzam coerentemente a visão política que se tenha. Refletindo sobre esse fragmento de texto, é correto afirmar sobre o processo de avaliação. E aqui ele vem falando sobre avaliação. Quando eu falo de avaliação, obviamente, o primeiro autor que vem à minha cabeça é o Cipriano Lucchesi. Obviamente que eu posso falar sobre avaliação utilizando a Jussara Hoffmann também. Existem outros autores que também falam bastante a respeito, mas especificamente quais são os que mais caem em concurso público? Cipriano Lucchesi e Jussara Hoffmann, tá bom? Então vamos lá. Para você fazer essa questão, eu acho que você tem que ter em mente, né, o que Lucchesi fala a respeito de avaliação. Então você tem que ter em mente o que é uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa, uma avaliação somativa e uma avaliação classificatória, né? Então esses 4 tipos de avaliação que são muito bem falados por Cipriano Lucchesi tem que estar no seu sangue, tá bom? Se você ainda não estudou sobre avaliação, estude, porque sempre cai sobre avaliação. Para quem fez a prova de educação infantil, se eu não me engano, foi no município do Rio, em 2019, o tema da redação foi avaliação. E se você não soubesse Lucchesi e nem citasse Lucchesi, ficaria até um pouquinho de você tirar uma pontuação boa, né? Na sua discursiva. Então, leia sobre avaliação. Então, vamos lá. O que seria uma avaliação diagnóstica? Quando eu falo em avaliação diagnóstica, o que te lembra? Lembra o quê? Diagnose, que é aquilo que a gente faz, que é avaliação, né? Que a gente faz assim que a gente entra numa turma. A gente faz uma avaliação diagnóstica dos alunos, não é verdade? Por exemplo, quando eu estou pegando uma turma nova, uma avaliação, uma diagnose que eu gosto de fazer e gosto de guardar esses registros de como as crianças estão escrevendo, né? Então, por exemplo, se eu estou no primeiro e no segundo ano, eu faço simplesmente um ditado, né? E aí, com o decorrer do tempo, todo ditado que eu for fazendo e eu for sempre guardando, armazenando, eu vou vendo o quê? A evolução da criança. Se eu tiver, por exemplo, num 4º ano, num 5º ano, eu já vou pedir o quê? Uma produção textual. E aí, isso eu também vou guardar e eu vou fazendo essa observação de quanto que ele está se desenvolvendo, da onde ele estava e aonde ele chegou até aquele determinado momento em que eu estou fazendo a avaliação. Então, a avaliação diagnóstica é você fazer uma avaliação contínua e sistemática em cima do seu aluno, para você ver quando você pegou esse aluno, como é que ele estava e como é que ele se encontra agora no momento X, tá? Eu ainda tenho a avaliação formativa. Essa avaliação formativa, e o próprio nome já sugere o que seria, é você ver o processo de desenvolvimento acontecendo, né? Então você pegou a criança de uma forma, você foi trabalhando, né, arduamente com essa criança e você começa a observar o progresso dessa criança. Então isso é você fazer uma avaliação, você tá de fato colocando em prática a sua avaliação formativa. Eu ainda tenho aquela avaliação que se chama a avaliação somativa. O que é uma avaliação somativa? É quando justamente eu faço um somatório de todos esses processos. Então não tem quando você simplesmente junta todas as atividades, todos os trabalhos que você passa e transforma aquilo em nota. Então isso é uma avaliação somativa, beleza? É bem tranquilo. E eu ainda tenho aquela avaliação que é chamada de avaliação classificatória. O que é a avaliação classificatória? É aquele tipo de avaliação que ela não está preocupada com o desenvolvimento, com o progresso da criança. Ela está preocupada muito mais com o número,
do que com a qualidade do ensino. É a avaliação classificatória, ela está muito mais preocupada em classificar o aluno do que em qualificar esse aluno. E qual é o sentido de você estar classificando e não qualificando esse aluno? No sentido de que o seu aluno, ele só é um número, né? Ele só é uma nota. Já repararam que tem escolas que o aluno ele é A, B, C, ou então o aluno é A+? Na minha época, quando eu estava no ensino médio, não no ensino médio, mas quando eu estava no fundamental, né? No fundamental tinha assim, você atingiu plenamente, atingiu, você é AP, atingiu plenamente, a S atingiu satisfatoriamente. Então, isso é você classificar um aluno, né? Então, você está muito mais preocupada com essa classificação do que de fato com a qualificação. A avaliação classificatória, ela bota, né, acima da qualidade a quantidade, né? Então, isso torna uma educação um ensino muito empobrecido. E é justamente algo que o Cipriano Lucchesi ele questiona bastante, né? Sobre como anda, né, a nossa educação. Será que a nossa educação ela passa por processos de avaliação, de diagnose, de uma avaliação que preze mais pela qualidade, não pela quantidade, né? Então é basicamente isso. Sendo assim, vamos às nossas alternativas, né? A letra A fala assim, ó: a avaliação classificatória muito tem auxiliado na construção dos resultados esperados? Você acha que a avaliação classificatória muito tem auxiliado na construção dos seus resultados esperados? Obviamente que não, né? Ela está muito preocupada com a quantidade e não com a qualidade do seu alunado. B. A avaliação diagnóstica está a serviço da proposta política. Cadê da proposta política? Estar interessado que o educando aprenda e se desenvolva. Peraí. Que aqui para mim tá cortando. Então vamos lá. A avaliação diagnóstica está a serviço da proposta política. Estar interessado que o educando aprenda e se desenvolva. Por enquanto tá bonitinha essa letra B aqui, tá? Letra C. A avaliação é um processo independente do projeto pedagógico. Não tem como a avaliação andar de forma dissociada. Não existe essa da avaliação andar dissociada do PPP, tá bom? Só por essa razão a gente já inviabiliza a letra C. Letra D. A avaliação é uma atividade que existe e subsiste por si mesma. Não. Tem umas questões que são muito loucas assim, né? É pra gente não errar mesmo. Letra E. A avaliação define os meios e os resultados a serem atingidos. A avaliação não tem como ela definir os resultados que vão ser atingidos. Você tem como criar um caminho, ou melhor, tentar criar um caminho para o seu aluno chegar naquele ponto X que você acredita que ele possa chegar. E de fato, às vezes ele pode, como às vezes ele não está desenvolvido, preparado o suficientemente para poder atingir aquilo que você achava naquele momento que ele poderia atingir. Então, nesse caso aqui, a letra E, a avaliação define os meios e os resultados a serem atingidos, também não está legal. Agora, a letra B, a avaliação diagnóstica está a serviço da proposta política. Está interessado que o educando aprenda e se desenvolva. Sim, isso aqui está perfeitamente correspondendo àquilo que diz a avaliação diagnóstica de acordo com Cipriano Lucchesi, tá bom? Deixa eu assinar aqui para umas pessoas. E vamos para a nossa questão número 9. Ele diz assim, ó: segundo Vera Kandal, quando pensamos a docência, sua formação continuada e sua prática no cotidiano, não podemos deixar de considerar
que temos de estar conscientes da necessidade de articular dialeticamente as diferentes dimensões da profissão docente. Em conformidade com a autora, podemos afirmar que constituem dimensões da profissão docente. Né? Vocês sabem que essa dimensão da construção, né, do docente é uma dimensão muito amplificada, né? Então, e está muito também, né, acho que atrelado, né, a essa questão de valorização do profissional, da educação, essas coisas todas, né? Mas não só isso. Isso não é o suficiente, né? Existem várias dimensões que caracterizam, né, o profissional da educação, né? E essas dimensões, na verdade, a gente percebe muito isso dentro da sala de aula, a gente percebe isso muito gritante na sala de aula. E aí vem falando aqui a respeito desse pensamento de Vera Kandal, e a gente tem que identificar aqui quais são essas dimensões, né, da profissão docente. Então vamos lá, olha só. A valorização do professor, formação inicial e continuada, participação do professor no processo de decisão na educação escolar. B. O plano de carreira e formação inicial e continuada. Letra C. Os aspectos psicopedagógicos, técnicos, científicos, políticos, sociais, ideológicos, éticos e culturais. Letra D. O plano de carreira e a formação inicial e continuada. Os aspectos. Aqui faltou alguma coisa, né, na prova que ficou meio esquisita essa questão. Mas enfim, essa alternativa. Letra E. O plano de carreira, a formação continuada, participação na gestão escolar e o acesso aos bens culturais. Então, qual é a alternativa que vocês acreditam ser? Estão achando aqui, tem gente falando que é a letra B, tá bom? Então, vamos lá. Vocês acham que quando eu estou falando das dimensões da profissão docente, eu estou falando de qual alternativa? Agora, imaginem vocês dentro da sala de aula e os inúmeros papéis, as inúmeras dimensões, os inúmeros papéis que nós temos dentro do âmbito educacional, né? Então, é basicamente por aí que você tem que pensar. E não apenas de uma forma muito seca na educação continuada. Não é só na educação continuada. Então, vamos lá. A valorização do professor, formação inicial e continuada, participação do professor no processo de decisão na educação escolar? Não, né? B. O plano de carreira e a formação inicial e continuada? Também não. C. Os aspectos psicopedagógicos, técnicos, científicos, políticos, sociais, ideológicos, éticos e culturais? Com certeza é a letra C. Com certeza. D. O plano de carreira e a formação inicial e continuada? Não, não pode ser. E a letra E. O plano de carreira e a formação continuada, a participação na gestão escolar e o acesso aos bens culturais? Então, você pode perceber que a letra C vem trazendo claramente essas dimensões, né, na profissão educador, na profissão professor, né? E a letra C vem explicitando isso aqui muito bem, beleza? Então, por essa razão, a questão número 9 é a letra C, tudo bem? A questão número 10 e última, para a gente encerrar a nossa noite. E aí, quem está ansioso para ver o futebol vai poder encerrar aqui comigo essa transmissão. E agradeço já de antemão a vocês que permaneceram comigo aqui até esse horário. Eu sei que vocês estão super cansados, muita gente já trabalhou hoje, mas ainda assim está aqui, né, fortemente e ferozmente comigo. E só agradeço realmente a vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa questão 10ª e última. Zabala, mais uma vez. Anthony Zabala diz que nossa estrutura cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de conhecimento. Esses esquemas se definem como as representações que uma pessoa possui num momento dado de sua existência, sobre algum objeto de conhecimento. Assim, é correto afirmar
que a natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende de: letra A, seu nível de desenvolvimento e dos seus conhecimentos prévios. Letra B, seu acesso ao conhecimento. Letra D, seus professores e do compromisso destes com os conteúdos. Letra D, sua maturidade psicológica e responsabilidade com os estudos. E por último, letra E, sua matrícula na escola em tenra idade. Então vamos lá. De fato, o Zabala ele fala sobre essa questão da estrutura, né, cognitiva que o aluno tem, que acho que as pessoas, não o aluno de uma forma específica, mas as pessoas de uma forma em geral, né? Então, essa estrutura cognitiva, que é citado aqui em cima, né, na alternativa, que participa no processo de aquisição do conhecimento, isso é citado não só por Zabala. Se você fosse ler, por exemplo, Vygotsky, você ia reparar, não só Vygotsky, mas também alguns outros autores, que eles falam especificamente disso, mas que principalmente, né, nessa questão de aquisição do conhecimento, né? E como se daria isso, né? Muitos autores falam a respeito disso. E como se daria isso? Partir do pressuposto que o aluno não é uma tábua rasa. Se o aluno não é uma tábua rasa, você pode inferir que ele já traz consigo alguns conhecimentos, na verdade, alguns conhecimentos prévios. E você, enquanto professor, enquanto educador, né, o que você faz? Você simplesmente consegue trazer novos conhecimentos, né? E aí ele vai usar aquilo que ele tinha, um conhecimento prévio sobre alguma temática que você trouxe, e vai agregar com um outro conhecimento que você trouxe, e dali ele vai influir, tirar algum questionamento ou não, desenvolver algo dentro da sua capacidade cognitiva ou não, beleza? Mas o fato é que esse aluno, ele não é um aluno raso, ele traz sim consigo conhecimentos prévios a respeito de algum tema que você levante, beleza? Porque o aluno não é uma tábua rasa, a gente bem sabe disso. E aí, vem aqui nas alternativas e fala assim, ó, seu nível de desenvolvimento e dos seus conhecimentos prévios, seu acesso ao conhecimento sistematizado, seus professores e do compromisso destes com os conteúdos, sua maturidade psicológica e responsabilidade com os estudos, e sua matrícula na escola em tenra idade. Então, acho que fica bem claro aqui, mediante a isso que eu falei para vocês, que o gabarito é a letra A. É porque eu estou olhando aqui para a tela e eu estou vendo que duas pessoas colocaram a letra C, seus professores e do compromisso destes com os conteúdos. Então, para quem colocou a letra C, só para explicar uma coisinha. Esse conhecimento prévio que o aluno traz, e aí depois a melhoria desse conhecimento, ou melhor, a lapidação desse conhecimento, de fato vai se dar com a ajuda do professor. Se eu estivesse falando, por exemplo, de Vygotsky, estaríamos falando aqui de zona de desenvolvimento proximal, correto? Então, eu tenho a zona de desenvolvimento real, é aquilo que o aluno traz consigo. Eu tenho a zona de desenvolvimento proximal, quando vai ter uma interferência, por exemplo, né, do professor que vai auxiliar nesse processo de aquisição do conhecimento ou de lapidação do conhecimento. E depois eu tenho o nível de desenvolvimento potencial, que é onde o aluno pode chegar, beleza? Se o aluno não é uma tábua rasa, ou seja, ele está aqui na zona de desenvolvimento real dele, e aí eu quero inferir um novo conceito nesse aluno, e ele está aqui na zona de desenvolvimento proximal, porque ele vai chegar lá na zona, no nível de desenvolvimento potencial dele, eu não posso excluir o fato dele trazer consigo conceitos, dele trazer consigo vivências, desse aluno trazer consigo experiências, porque eu falei para vocês que a criança, que o aluno, que ninguém, né, é uma tábua rasa, traz consigo o quê? Experiências, vivências, conceitos, e aí na zona de desenvolvimento proximal, que é onde o professor vai atuar, né? É onde o professor vai intervir
para que esse aluno consiga lapidar aquilo que ele já conhece ou consiga fazer o quê? Melhorar aquilo que ele já conhece, né? Então, por essa razão que o aluno consegue chegar a seu nível de desenvolvimento potencial. Então, eu não posso marcar outra letra se não for a letra A, tá bom? Seu nível de desenvolvimento e dos seus conhecimentos prévios. Para eu saber, eu tenho que saber qual é o nível de desenvolvimento desse aluno, onde é que ele está, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Ou melhor, onde é que ele pode chegar, perdão. Mas eu tenho que saber também os seus conhecimentos prévios. Eu tenho que saber aonde ele está dentro da zona de desenvolvimento real e eu tenho que saber aonde ele pode chegar dentro da zona de desenvolvimento potencial. Só que para isso vai ter que ter uma intervenção de um adulto, de um professor, de alguém da educação, para que trabalhe com ele novos conceitos, lapide ou aumente, né, o conceito daquilo que ele já tinha previamente, beleza? Por essa razão, de fato, a letra A é a que faz sentido. Seu nível de desenvolvimento e dos seus conhecimentos prévios, tá bom, meus amores? Então aqui, da número 10, é o gabarito letra A. Amores, então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, até as 8h41, tá bom? Tem gente aqui que tá sempre, toda quinta-feira tá aqui comigo, não me abandona, então eu quero agradecer. Peço mais uma vez que todas as vezes que vocês estiverem aqui comigo, e quando não estiverem comigo também, porque essa aula fica gravada, peço que vocês compartilhem essa live que vai ficar gravada. Quando vocês estiverem aqui comigo, que compartilhem exaustivamente para que o vídeo seja, os vídeos que eu faço, né, sejam cada vez mais e mais vistos. Eu peço a vocês que têm amigos da área da educação, né, que passe o link, né, da minha página lá no YouTube, no canal no YouTube, Prof.Gisele, que me sigam no Instagram, Prof.Gisele, porque é a única forma que tem da gente, né, continuar trabalhando e fazendo esse trabalho para levar o conhecimento para vocês, mas principalmente para vocês que não têm como nesse momento difícil, né? Não tem como pagar um concurso público, mas que tira 1h, 1h30 para poder ficar aqui comigo, tá bom? Eu faço isso porque eu realmente quero, como eu sempre digo, né? Eu quero que vocês consigam chegar no serviço público ou ter um bom emprego, ainda que seja numa escola particular, mas que vocês consigam coisas boas nas vidas de vocês, tá bom? E que vocês não desistam nunca, tá? Estou aqui com vocês sempre e toda quinta-feira a gente está sempre no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, falando sobre assuntos pedagógicos, seja legislação, seja de conhecimentos pedagógicos de uma forma geral. Quem quiser, eu sempre falo, coloca lá no meu Facebook ou em qualquer canal meu, fala assim, Gisele, fala sobre tal assunto. E aí eu vou preparando tal assunto para poder trazer. Então, me digam o que vocês querem numa próxima live ou daqui a 2 lives, que aí eu vou preparando, tá bom? Por enquanto, vamos falando sobre Seduc. Na próxima quinta-feira, mais uma vez, prova Seduc, tudo bem? A voz da consciência tá falando, só um minutinho. Ah, esqueci. Ainda bem que é bom que tem a voz da consciência para me lembrar das coisas que eu nunca consigo. Então, eu tenho que dar uns recados, né? Primeiro, já que eu estou fazendo live sobre Seduc, material da Seduc para todo e qualquer cargo está à venda. Só entrar em contato comigo. Quem não achar na minha página, mas está toda hora na minha página. Quem entrar na minha página tem sempre meu número lá. Mas entra em contato comigo, até mesmo pelo talk do Facebook, que eu vou responder a você. Eu tenho toda e qualquer apostila para as turmas, para esse concurso da Seduc. Então, desde sociologia até para professor de conhecimentos pedagógicos. Além disso, eu tenho uma turma que vai iniciar em abril, que é a turma Cabo Frio. São só aos domingos. Essa turma Cabo Frio são domingos seguidos, tá bom? Março? Dia 8, não é dia 8 de março. Dia 8 de março nem cai no domingo dia 8 de março. Isso daí é Seduc. Então, aí a voz da consciência que está falando que é em março. 8 de março, não. 8 de março, o que vai iniciar 8 de março? 8 de março vai iniciar a turma Seduc, meio de semana. E aí estão os horários certinhos lá no calendário, que agora eu não vou lembrar, tá bom? Os horários, os dias, os valores, está tudo certinho lá.
E domingo é Cabo Frio. São 3 domingos seguidos, tá bom? E eu vou bater todo o edital com vocês de Cabo Frio. Não vou lembrar de valores agora, tá bom? Não consigo lembrar de valores, mas entre na minha página que vocês vão ver turma de Cabo Frio, vão ver todas as apostilas Seduc, vão ver a turma Seduc, tá bem? O meio de semana, à noite. O que tem mais lá também? Ah, também tem 3 horas de uma aula online gravada, tá bom? Sobre a banca AOCP. E tem também, para quem for fazer discursiva, também tem um vídeo gravado só para discursiva, quem for fazer discursiva. Então tem bastante material. É só vocês entrarem comigo, ou pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, pelo YouTube. Não tem como falar que você não consegue me achar. E se não me achar, ainda tem também o meu telefone na minha página no Facebook para a gente poder conversar. Se você quiser falar, Gisele, fala sobre tal assunto, vamos falar sobre tal. A gente fala sobre tal assunto. É só você pedir, que aí eu faço uma listinha daquelas que são mais pedidas e aquela que for mais pedida eu atendo a vocês. Estou aqui para ajudar vocês toda quinta-feira. Então fique comigo que eu fico com vocês. Muito obrigada por vocês estarem comigo mais uma quinta-feira. E vão curtindo, vão compartilhando e a gente vai ficando. Toda quinta-feira a gente está aqui, tá bom? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E eu espero que vocês tenham um bom final de noite, um excelente final de noite e, obviamente, com o Flamengo campeão, tá bom? Um beijo e até a próxima. Não.